falar num panorama do Antigo e do Novo Testamento implica numa aula introdutória. Vou chamar isso de uma aula inaugural. Porque a primeira pergunta que se faz é como se construiu o Antigo Testamento. Uma outra pergunta é como se construiu o Novo Testamento. Há muito material para você ler e estudar sobre isso. E aqui eu convido você a ter também livros bons de introdução à Bíblia. Pode ser até um bom na introdução do Antigo Testamento, outro muito bom na introdução do Novo Testamento. Uma boa visão do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dá a você o panorama bíblico. Ler introduções é um desafio que eu coloco para você. Sabe por quê? Você precisa começar a pensar qual é o cânon, qual é a regra, qual é o método. O que se espelhou na realidade terapêutica de Deus para nossas vidas, olhando para isto aqui. O cânon bíblico. Do que se trata? O que seria o cânon? O cânon é o conjunto. O conjunto do quê? Dos livros. Como se construiu esse conjunto? Por quê? Porque eles tiveram que ser reconhecidos. O Antigo Testamento é mais antigo, então o povo judeu foi reconhecendo. Eles têm outros livros, né? Mas o cânon natural judaico ele é fechado, ele não vai deixar entrar novos livros. Embora há outros livros que algumas igrejas ou religiões usam. Estes livros, eles são normativos. Eles vão se tornando o que a gente chama em teologia de normas, quer dizer, a norma que normatiza, né? A igreja aceita esses livros como norma, por quê? Porque eles são possuídos de autoridade. Gente, é isso que tem segurado a igreja de Cristo e também segurado as religiões abraâmicas, né? Porque se busca sempre a autoridade. E é interessante que para a igreja cristã é a autoridade única. Por quê? Porque os cristãos reconhecem o Novo Testamento como fundamental e esse Antigo Testamento, por causa da revelação de Deus, como algo fundamental. Então, o cânon é o conjunto exclusivo de livros escritos pelos apóstolos. Agora estamos falando já de Novo Testamento. Estou falando agora da mensagem de Jesus Cristo no Novo Testamento. E também os seus colaboradores imediatos, no caso de Lucas, no caso de Marcos, que não eram apóstolos, mas escreveram. O fato é que as igrejas reconheceram, então esses livros são reconhecidos, isto é o fato do cânon, através da história, por entender que havia uma autoridade suprema em questões de doutrina e de prática. E a grande palavra que aparece é que a igreja sempre acreditou que esses livros foram inspirados e são inspirados por Deus, por isso são a palavra de Deus. Bem, o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo foi um processo histórico, olha bem. O reconhecimento e a delimitação do cânon bíblico não foi uma decisão de uma autoridade, não. Não foi. Né? Não foi. Grava essa palavra, não foi. Nem foi uma decisão conciliar, também não foi. Então, nem uma decisão conciliar. Mas alguns fatos influenciaram. E aí você pergunta, quais são os fatos que influenciaram para delimitar? Eles precisavam fazer alguma coisa. Olha o que eles fizeram. Eles tinham que fazer alguma coisa, por quê? Porque os apóstolos,
já começaram a partir. E agora, como segurar as verdades com a morte dos apóstolos? Muita doutrina era recebida oralmente, mas se a pessoa só falando, alguma coisa escrita tinha que ficar. Então, com o tempo, fui descobrindo como que a gente faz para que aqueles textos sejam considerados canônicos. Outro problema sério que obrigou a fazer a canonicidade é que começou a aparecer heresias. Com as heresias apareceram muitos livros paralelos. E agora, como definir quais são os canônicos? Aqueles que tinham uma coerência com a totalidade da mensagem apostólica. Muitas perseguições foram muito sérias contra a igreja, eles tinham que queimar os seus textos. O fato é que não foi tarefa fácil. E a caminhada da fé exigiu que a canonicidade das Escrituras fosse delimitada. Eu, pessoalmente, vejo uma coerência fenomenal nos textos bíblicos. Isso é o que você deve continuar estudando sobre o que é o cânon das Escrituras. Vale a pena ler um pouco mais sobre isso e eu coloquei para vocês um texto paralelo para clarificar mais isso. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta.